A maioria de nós concorda que gatos e humanos são muito diferentes. Tendemos a nos considerar mais avançados, uma espécie superior, não apenas por nossa inteligência, mas também porque nos presenteamos com conceitos como moralidade e ética. Diferentemente dos gatos, distinguimos entre o certo e o errado, o bom e o mal, e buscamos superar nossos instintos primitivos para nos aprimorar moralmente e tornar o mundo um lugar melhor. Os gatos, por sua vez, não se preocupam com questões morais. Eles não têm ambições de melhorar a si ou o mundo ao seu redor. Geralmente, aparentam ser completamente indiferentes, pouco se importando com outros gatos e até com seus donos. Mas será que isso os torna criaturas frias e imorais? Sob uma perspectiva filosófica, seriam os gatos desprovidos de ética e virtude. Para o filósofo John Gray, autor de Feline Philosophy, Cats and the Meaning of Life, os gatos não apenas possuem uma ética própria, como também demonstram amor e afeição. Embora frequentemente apresentem um comportamento despreocupado e aparentemente alheio, os gatos se importam profundamente com certas coisas, desde que isso lhes seja conveniente. Diferente dos humanos, eles não seguem religiões, filosofias morais ou sistemas externos que lhes imponham regras. E ainda assim, vivem plenamente como gatos, sem precisar dessas estruturas para encontrar significado em sua existência. A ética, ou filosofia, de um gato é intrínseca, pois ele já possui um instinto natural sobre como viver. Nesse sentido, podemos considerar a filosofia de um gato como uma espécie de antifilosofia, já que desafia os princípios tradicionais da filosofia humana, oferecendo uma abordagem mais simples e talvez mais instintiva ou felina da vida. No livro Filosofia Felina, Gatos e o Significado da Vida, John Gray explora essa ideia, complementando suas reflexões com as teorias e perspectivas de outros grandes pensadores, como Arthur Schopenhauer, Michel de Montaigne e Platão. Com base nas interpretações das ideias de Gray, este vídeo investiga as lições que os gatos podem nos ensinar. A análise de Gray sobre a filosofia felina começa com uma anedota curiosa sobre um filósofo que alegava ter convencido seu gato a adotar uma dieta vegetariana. Inicialmente, Gray pensou que se tratava de uma piada, mas o filósofo estava sendo sério. O filósofo acreditava genuinamente que seu gato havia optado por uma alimentação sem carne. No entanto, descobriu-se que, embora o gato comesse alimentos vegetarianos em casa, ele complementava sua dieta caçando presas, como ratos e pássaros. O gato, obviamente, não se preocupava com as ideias morais de seu dono sobre evitar carne para proteger outros animais. Os gatos são hipercarnívoros por natureza, o que significa que sua sobrevivência depende da carne. Enquanto uma dieta vegetariana pode ser viável para onívoros como os humanos, ela é inadequada para os felinos. Ainda assim, o gato em questão não se sentiu ofendido pela tentativa de seu dono de impor uma dieta vegetariana. Simplesmente aceitou a situação, manteve-se fiel à sua natureza e seguiu seu próprio caminho. A ideia do filósofo de aplicar uma moralidade humana a seu gato é, no mínimo, questionável. Gatos não precisam de moralidade para viver. Eles instintivamente sabem do que precisam e como conduzir suas vidas. Além disso, ao contrário dos humanos, os gatos são naturalmente felizes, relaxados e satisfeitos, não necessitando dos conselhos morais de uma espécie frequentemente ansiosa e insatisfeita. Com base nisso, John Gray conclui que o filósofo teria mais a aprender com o gato do que o inverso. Os humanos parecem frequentemente insatisfeitos com sua própria natureza, sempre em busca de algo além de si mesmos, muitas vezes de maneira extrema. Além disso, são atormentados por uma constante angústia existencial, o que os leva a se apegar à filosofia e à religião na esperança de encontrar respostas para suas inúmeras dúvidas e recuperar um senso de propósito. Os seres humanos precisam de moralidade, ou regras, para determinar o que é bom ou mal, como melhorar e como evitar serem considerados pessoas ruins. A visão de John Gray sobre moralidade é ateísta, argumentando que a maioria, se não todas, dessas regras são essencialmente criações da imaginação humana. Assim, nenhuma moralidade é inerentemente verdadeira, pois se baseia em julgamentos de valor subjetivos. O que é moral para uma pessoa pode ser imoral para outra. Como estilos de roupas, os conceitos de moralidade mudam com o tempo. O que é considerado aceitável hoje pode ser condenado no futuro.
Gray observa que, frequentemente, aqueles que se declaram morais estão simplesmente expressando suas emoções e opiniões, utilizando fatos de maneira seletiva para justificar seus julgamentos. Apesar disso, as pessoas muitas vezes impõem sua moralidade, mesmo que irracional, a outros, chegando a defender suas crenças com violência, punir os que discordam e silenciar vozes contrárias. Já os gatos, em contraste, estão completamente à vontade sendo o que são. Desde que sua segurança e conforto não sejam ameaçados, eles aceitam o mundo ao seu redor com contentamento e simplicidade. Os gatos não sentem necessidade de mudar quem são, nem precisam de regras que lhes digam como viver. Quando se deparam com pessoas que insistem em transformar a si mesmas, os outros e o mundo ao redor, eles simplesmente as ignoram e seguem em frente. Gatos agem de acordo com sua natureza, sem se preocupar com filosofias morais, doutrinas religiosas ou ideologias artificiais. No entanto, como observa John Gray, os gatos não são imorais. Sua ética é natural e inata, não baseada em ideias abstratas. Por exemplo, os gatos podem demonstrar grande coragem e dedicação ao proteger e cuidar de seus filhotes. Eles não agem assim em busca de aprovação, seja de outros gatos ou de seus donos. São corajosos porque isso beneficia seus filhotes, pelos quais têm profundo afeto. Em outras situações, podem optar por fugir, simplesmente porque essa é a melhor decisão para garantir sua sobrevivência, e não se culpam por isso ou se veem como covardes. Essa filosofia instintiva e autêntica liberta os gatos de um peso significativo. Eles não ficam ruminando sobre o que é certo ou errado, moral ou imoral. Nem se preocupam com o que deveriam ou não ter feito, ou com o que outros gatos pensam deles. Os gatos simplesmente seguem os impulsos de sua natureza. Por isso, são, em geral, muito mais tranquilos e despreocupados do que nós, humanos, que frequentemente nos atormentamos com pensamentos e ideias, muitas vezes a ponto de nos sobrecarregarmos mentalmente. Diferente de muitos outros animais, os gatos nunca foram totalmente domesticados pelos humanos. Cães, por exemplo, tornaram-se parcialmente humanos, como observa John Gray. Assim como vacas e cavalos, muitos cães aprenderam a nos servir, realizando tarefas sob nosso comando. Já os gatos não são assim. Suas habilidades de caça podem ser úteis, mas eles não caçam sob ordens. Cerca de 12 mil anos atrás, começaram a viver com humanos em comunidades agrícolas no Oriente Próximo, em regiões que hoje correspondem à Turquia, ao Iraque e a Israel. Os humanos logo perceberam a utilidade dos gatos no controle de roedores e outros animais que ameaçavam seus estoques de grãos. Como resultado, os gatos passaram a ser introduzidos em fazendas e navios, espalhando-se e conquistando o mundo. No entanto, quem mais se beneficia dessa relação são os próprios gatos. Até hoje, eles aproveitam a segurança de alimentos constantes e abrigo oferecidos pelos humanos. Os gatos podem ser úteis para os humanos até certo ponto, mas o que realmente apreciam é a companhia. Ainda assim, não dependem de nós. Eles não se veem como propriedade de quem cuida deles. Podem gostar genuinamente de seus companheiros humanos, mas não desenvolvem um apego excessivo. Se gostam de estar conosco, permanecem. Caso contrário, simplesmente vão embora. Se recebem comida, aceitam. Mas, se a comida parar, retomam suas habilidades de caça sem hesitação. Como John Gray conclui, os gatos domesticaram os humanos ao ensinar-nos a amá-los. Não sendo animais de grupo, os gatos são altamente individualistas. Cooperam quando necessário, mas na maior parte do tempo preferem agir sozinhos. Diferentemente dos humanos, não se preocupam com identidade de grupo ou com a necessidade de pertencimento. Eles não precisam ser aceitos nem se importam com a opinião de outros gatos. Além disso, os gatos lidam bem com a solidão, ao contrário de muitos humanos, que frequentemente evitam ficar sozinhos. Estes, por sua vez, buscam incessantemente distrações para escapar de sua inquietação natural e da realidade inevitável da vida, dor, morte e perda. Os gatos não sentem necessidade de fugir de si mesmos. Estão em paz com as coisas como são. Mas por que, ao contrário dos humanos, os gatos são tão felizes e contentes? Segundo John Gray, o segredo da felicidade felina está no fato de que eles não transformam suas vidas em histórias. Gatos não possuem autoconsciência e não sentem a necessidade de criar narrativas para dar sentido à sua existência. Os humanos, por outro lado, são obcecados por histórias.
Eles criam ou buscam narrativas para explicar a si mesmos e o mundo ao seu redor. Essas histórias, porém, são frequentemente frágeis, exigindo confirmação constante. Por isso, muitas vezes recorrem à religião e à filosofia, em busca de narrativas mais sólidas e confiáveis. Nada é mais destrutivo para nossa felicidade do que uma história quebrada ou trágica, algo que, infelizmente, é comum entre nós. Isso faz com que a condição humana padrão seja marcada pela insatisfação. Vivemos ruminando o passado, preocupados com o futuro e insatisfeitos com o presente, sempre tentando escapar dessa realidade. Já os gatos, em sua essência, vivem em um estado natural de felicidade. Embora os gatos possam enfrentar grandes adversidades, elas os afetam de maneira diferente, já que não transformam essas experiências em narrativas, nem projetam futuros possíveis a partir delas. História e futuro não são preocupações para os gatos, e conceitos como morte ou doença não os ocupam. Eles comem e dormem conforme a necessidade e protegem a si mesmos e seus filhotes quando necessário, mas não perdem tempo se preocupando com essas questões. Apesar de sua incapacidade de criar narrativas, os gatos são uma espécie extremamente bem-sucedida, que se espalhou pelo mundo e continua prosperando. Mas o que podemos aprender com os gatos sobre felicidade? De acordo com John Gray, não se trata de tentar nos tornarmos como eles. Somos humanos, e isso significa que é da nossa natureza criar histórias e nos sentirmos insatisfeitos com a realidade como ela é. Provavelmente, sempre haverá algum tipo de religião e um interesse contínuo em filosofia, pois essas são expressões da condição humana. Se os gatos pudessem compreender nossas ideias filosóficas, provavelmente não as levariam a sério. Para eles, essas ideias seriam como uma bola de lã, obsoletas, mas talvez divertidas para brincar. Afinal, filosofia é irrelevante para os gatos, mas pode oferecer algum entretenimento. Segundo John Gray, se os gatos pudessem nos ensinar algo sobre felicidade, eles não nos apresentariam um conjunto de mandamentos ou regras rígidas, como as 12 regras para a vida de Jordan Peterson. Em vez disso, eles compartilhariam sua sabedoria de forma lúdica, sem imposições e sem a expectativa de que a seguíssemos. Gray apresenta 10 dicas para a vida inspiradas em suas experiências com gatos. Aqui estão 3 dessas dicas, enquanto as demais podem ser encontradas no livro. Vale lembrar que as ideias foram traduzidas do holandês. Dica número 1. Nunca tente convencer as pessoas a agirem racionalmente. Gray compara essa tentativa a transformar gatos em veganos. É altamente improvável que funcione. A maioria das pessoas é guiada por emoções e usa a racionalidade apenas para justificar o que já acreditam, não para avaliar a verdade. Se a irracionalidade humana te incomoda, siga o exemplo dos gatos, simplesmente se afaste. Dica número 2. Não busque significado no sofrimento. Gray alerta para o risco de deixarmos nossa miséria se tornar o foco de nossa existência e, pior ainda, o significado de nossas vidas. O problema é que nossa vida tende a girar em torno da nossa miséria, o que não é uma maneira saudável de viver. Um gato diria: não se apegue ao sofrimento e evite aqueles que se prendem a ele. Dica número 3. Deixe de buscar a felicidade e talvez a encontre. Segundo Gray, não encontraremos a felicidade simplesmente ao persegui-la, pois muitas vezes não sabemos o que realmente nos faz felizes. A maneira felina de ser feliz é fazer o que nos interessa, e ao fazer isso, a felicidade surge sem que precisemos entender o que ela significa. Os gatos não têm o conceito de felicidade ou sabem o que é ser feliz, eles simplesmente são. Muito obrigado por acompanhar este conteúdo. Espero que as reflexões sobre os gatos e a filosofia de vida deles tenham trazido novas perspectivas sobre felicidade e como podemos viver de maneira mais tranquila e autêntica. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este, deixe seu like e comente abaixo o que mais te chamou a atenção no texto. Adoraria saber sua opinião. Até o próximo vídeo.